Oi, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Aqui, Natanael, hoje, com o comentário da classe dos adolescentes, lição 8, hoje que é 24 de maio de 2020. Nós estamos aqui para trazer mais uma lição. O tema dessa lição de hoje é um convite de salvação. Quantos já receberam esse convite de salvação? Graças a Deus. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Nossos objetivos: explicar o que é salvação, a princípio, e refletir acerca da dimensão do amor de Deus e conscientizar a respeito do que é seguir a Cristo. Essa lição é dividida em, em 4 tópicos. E nós temos aqui no primeiro tópico, por que Deus amou o mundo de tal maneira. O segundo tópico, que deu o seu Filho unigênito. O terceiro tópico, o que é salvação. E o quarto, qual é a sua escolha. Tá? Então nós vamos iniciar aqui. Nós temos uma sequência de leitura semanal, certo? Que está em Efésios, Atos, está lá em 2 Pedro também, tá? E aqui está tudo escrito, que é uma leitura da semana. Então tá, a leitura que base para esse tema ela está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós já começamos a entender aqui que esse processo de salvação, que essa salvação, aliás, ela acontece por intermédio do Filho. Nós temos acesso ao Filho, nós temos acesso a essa salvação por intermédio do Filho, Filho de Deus. Amém? Então vamos lá então. Um convite de salvação. A leitura bíblica em classe está lá em João 3, 14 e 19, que é o que vai nortear toda essa sequência aqui, tá bom? E vamos fazer a leitura aqui. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui vai ser a base dessa lição de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente vê aqui nesse tópico que Deus ele vem desde o início, se aproximando do homem, trazendo o homem de volta, porque o homem estava destituído da presença de Deus. E para nós termos a presença de Deus, a primeira coisa que nós devemos ser santo. Existe um processo de santificação e nós estamos nesse processo. E Deus teve que elaborar Aliás, o projeto já estava elaborado, Ele já sabia que nós iríamos falhar, que nós iríamos pecar. E quando nós pecamos, nós perdemos essa santidade que nós temos e nós se distanciamos de Deus. E nós sabemos que para estar perto de Deus nós precisamos ser santos. E esse processo, para a gente conseguir chegar novamente a isso, teria que ser pago um preço. E o Filho de Deus foi esse caminho. O Filho de Deus é esse caminho, porque Ele foi quem pagou o preço. Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou que foi necessário que fosse pago por sangue, por morte de cruz. E Jesus Cristo, Ele é essa pessoa que morreu por nós. E hoje nós temos direito a essa salvação. Nós estávamos destituídos da presença de Deus, mas aí a presença de Deus volta até nós por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Ele foi quem se entregou para nos resgatar.
Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Pois tal magnitude vai muito além da nossa concepção. Ele simplesmente nos ama com tanta intensidade que desde o início da história da humanidade se preocupou em trazer novamente o homem para a sua presença. Foi em Cristo que esse propósito se cumpriu, né? Ele, ele se entregou a nós para nos salvar, né? E hoje nós estamos salvos, hoje nós fomos alcançados por esse Jesus Cristo, que nos salvou, que nos ama e que cuida de nós. E o amor de Deus é grande. É algo que nós não está ao nosso alcance, mas Ele nos alcançou. Bem? Tópico 2 lá, o que deu o seu Filho unigênito. Deus Pai entregou o seu Filho para morrer por nós. E hoje nós fomos alcançados por essa salvação por intermédio de Cristo, né? O quanto Deus nos ama, já refletimos acerca dessa pergunta, mas ainda há um ponto a considerar. Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. E é impressionante o preço o preço pago por Cristo, né, para que nós pudéssemos ser livres do jugo do pecado e da condenação eterna. Porque quando nós estamos longe da presença de Deus, quando nós estamos sem ter a presença de Deus em nossas vidas, como o homem estava, ele está condenado. E é através de Jesus Cristo que essa condenação vai ser quebrada e vai vir a salvação para nossas vidas. Salvação de quê? Salvação de uma vida eterna sem Deus. Essa salvação, ela vai nos fazer ter essa vida eterna com Deus. Sem essa salvação, nós vamos ter uma vida eterna sem Deus. E não é bom. Todos nós sabemos que sem Deus nada funciona, nada vai para frente. O homem é um vazio, o homem é só. Amém? Então então, que Deus seu Filho no jeito. Então esse é o amor de Deus para conosco. Já pensei um pouquinho lá atrás. E a gente pode pensar, né? Nós temos doado também esse amor a qual Jesus Cristo nos ensina, a amar o próximo, a levar essa salvação. Quando Ele vem para nos trazendo essa salvação para nós, Ele está ali executando um ato de amor muito grande. E nós estamos fazendo isso. A primeira coisa que nós precisamos pensar nesses tempos de hoje que nós estamos vivendo. O povo diz que tempo é dinheiro, como o comentarista coloca aqui, o tempo é dinheiro. Será que nós estamos nos preocupando com a ovelha que está perdida? Será que nós estamos guardando as 99 e indo atrás da perdida? Deus, Ele nos ama tanto que Ele deixou toda uma glória para vir nos resgatar. Amém? Lá no tópico 3, o que é a salvação? A salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daquele que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é nesse momento que se faz tudo novo. Você tem uma nova vida, você tem uma novidade de vida em Cristo Jesus. E você começa agora a exercer aquilo que Jesus Cristo faz, que é perdoar, que é salvar, que é curar, que é interceder pelos seus amigos, pela humanidade. E quando nós entramos nesse papel agora, quando nós saímos da condição de condenado e passamos para a condição de salvo, nós agora temos esse papel importante. A primeira coisa que nós temos uma vida nova. Nós temos uma transformação. Agora a gente vai passar por um processo de transformação, um processo de santificação, até ser homens perfeitos. Quando nós sermos perfeitos só com o Senhor Jesus. Mas enquanto estivermos na terra, nós vamos buscar esse processo
de santificação. Por quê? Porque a cada dia mais nós vamos se aproximando mais de Cristo. Nós vamos sendo parecidos mais com Cristo. E quanto mais nós somos parecidos com Cristo, mais nós vamos atraindo a presença de Deus para nós. Porque Cristo é o caminho. E é por Ele que nós caminhamos até Deus. É por Ele que nós chegaremos até Deus. Ou seja, lá no início, Deus tentando fazer Deus tentando aproximação com o homem, voltar de novo, aquilo que existia no jardim, o homem e Deus. E Jesus Cristo, ele é o caminho para esse retorno, para essa aproximação de Deus, de nós como homem e de Deus. Amém? E qual é a sua escolha? Próximo tópico. Qual é a sua escolha? Nós sabemos que esse convite de salvação, ele exige uma escolha, é um convite, não é uma ordem. Ele ordena você ser salvo, não, é um convite, você quer ser salvo. E aqui é onde entra esse tópico, qual é a sua escolha? Você deseja ser salvo? E nós precisamos tomar essa decisão. Como é participar desse convite de salvação? Participar desse convite de salvação é fazer aquilo que Cristo faz. É seguir aquilo que Cristo fez por nós. Ele pegou a sua cruz, que terminou sendo dele, porque era nós, que era para estar naquela situação, mas o amor dele foi tão grande para conosco, para nos salvar, que ele veio aqui à terra e pegou as nossas dores, os nossos pecados, ou seja, a cruz que era para ser nossa, ele pegou. E foi até a morte. E hoje nós precisamos fazer isso. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Às vezes você vai levar a cruz de outros. Às vezes é um irmão seu, é um pai seu, é uma mãe sua, que está afastada do Senhor Jesus Cristo e você é o responsável. Você é o responsável em ir lá e levar esse convite. Porque Jesus Cristo ele nos fez esse convite. Agora hoje você, no papel de um cristão, de um discípulo de Jesus Cristo, você deve fazer as mesmas escolhas que Jesus teve que fazer. Jesus preferiu ficar em silêncio no momento onde ele tinha o maior direito de falar. Jesus preferiu perdoar no momento onde ele tinha o maior direito de não perdoar. Mas ele sendo Deus, ele é o exemplo, ele é o amor, ele é a expressão maior que existe de todo sentido de nossa vida. Então ele vem e nos faz esse convite. E nós também devemos fazer esse convite. Nós devemos pegar a nossa cruz, e seguir a Jesus Cristo. Porque esse processo de santificação não é de uma hora para outra. A salvação a gente aceita. Quando você confessa, eu aceito o Senhor Jesus como o meu Salvador. E você aceita. Mas o processo de santificação, de transformação, isso leva tempo, leva períodos. Por quê? Porque isso vai ser importante para a sua carreira espiritual, importante para a sua carreira cristã. Porque isso, quando a gente vai adquirindo, a gente vai tendo mais experiência e a gente não vai mais fazer coisas erradas como nós fazíamos antes, porque nós temos um conhecimento daquilo. É aquele processo. E é isso. Deus tem isso para nós hoje. Tá? Cristo requer atitude diária, ou seja, é todo dia. Todo dia nós vamos estar nesse processo de santificação, cada dia mais melhorando mais, cada dia mais sendo mais crente, cada dia mais buscando, cada dia mais conhecendo mais sobre Deus. E esse conhecimento e esse crescimento vai nos aproximar de Deus. Cada dia mais você vai sendo parecido com Jesus Cristo, você vai se parecendo mais e você vai se aproximando de Deus. Amém, aleluia. Vamos lá então.
isso, né? E para concluir, aqui tem aqui um tópicozinho de concluir. Que maravilha é poder sentir-se envolvido pelo amor de Deus. Foi por causa deste amor que Cristo veio ao mundo e deu a sua vida por nós. Como vimos, a salvação é uma grande transformação que começa a acontecer da nossa vida a partir do momento em que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. É importante destacar que o agir do Espírito Santo que acontece dentro daqueles que aceitam a Cristo deve corresponder a atitudes. Se estivermos em Cristo, somos diferentes e agimos como seguidores do Mestre amado. Amém? Olha só, né? Que legal esse comentário. É um convite mesmo. E quando você começa a ler as passagens da Bíblia, você vê, né, de Gênesis a Apocalipse, você começa a encontrar ali traços, né, de um projeto de salvação para a vida do homem, tá? E Deus é maravilhoso, porque se não fosse o amor dele, o que seria de nós hoje? E você tem um convite. Você já aceitou esse convite de salvação? Se não, aceite. Procure uma igreja, procure um pastor ou um irmão que você conhece que é crente. Eu creio que quase boa parte hoje no Brasil existe cristãos. E vá lá e entregue-se para Deus. Ou se não tiver próximo, entre no seu quarto, converse diretamente com Deus. Senhor, eu aceito esse convite, eu aceito esse convite de salvação. Eu quero participar, Senhor Jesus. Eu quero ter uma eternidade com o Senhor e não uma eternidade sem o Senhor. E essa é a eternidade. Quem tem que escolher se nós vamos estar com o Senhor ou não, somos nós. Nós precisamos ter essa escolha, nós precisamos tomar essa decisão, porque esse convite de salvação foi caro, como nós todos sabemos, muito caro. Que o Senhor Jesus fique com vocês, tá bom? Tenham um ótimo domingo a todos, um abraço e galerinha, Bel Shaddai, já nós nos encontramos no Adolescentes. Bug de gravação. Gente, tá, você já sabe onde é que nós vamos nos encontrar, né? Lá pelas redes sociais. Deus abençoe vocês. Tchau. Fiquem com Deus.